O assunto é este aí, ó. Você vê que nós estamos um pouquinho atrasados, né? Aliás, eu tenho andado bem atrasado com as nossas experiências aqui, mas para dar tempo da teoria dar mais exercício e vocês já saberem bem o assunto, e aqui a gente só comprova algumas coisas. O teorema de Thevenin você já deve ter terminado, agora vocês devem estar estudando o quê? Teorema de Norton, sei lá. O que é que vocês estão estudando aí, gente, na teoria? Vocês lembram? Capacitor agora. Já chegou no capacitor? Nós vamos entrar no capacitor daqui a um mês ainda. Beleza. Isso quem dá aula para vocês? O Edmar, né? Tá bom, beleza. A gente anda um pouquinho atrasado também porque tem um outro motivo, né? São 3 professores, cada um com uma turma de teoria, e eles não conseguem andar assim, sincronizados, às vezes atrasam por um motivo, um dá mais exercício que o outro e tal. Eu acho que as outras turmas nem começaram o capacitor ainda. Mas tudo bem. Bem, como eu disse, o assunto de hoje é o teorema de Thevenin. Tem algumas pessoas falam Thevenin. Nós vamos praticar em cima desse circuito aí, que é aquele circuito que eu já falei com vocês, que é um circuito simples, né, um circuito genérico, que a gente utiliza para fazer nossas experiências, tanto no primeiro ano, quanto no segundo, tanto em corrente contínua, quanto em corrente alternada. É um circuito básico, que nós chamamos de circuito T. E por que a gente usa ele? Porque ele é suficientemente simples para que a gente possa mostrar o que a gente quer mostrar. Se a gente coloca um circuito mais elaborado, a gente fica gastando tempo resolvendo aqui o circuito e o foco fica desviado, né? A gente fica pensando, mais preocupado com as contas, com isso, com aquilo, e o foco não é esse, o foco é mostrar, por exemplo, como hoje, a viabilidade, claro, de uma maneira prática, ou da veracidade, ou da validade, né, do teorema, no caso de Thevenin. Então, para que colocar um circuito muito complicado? Não há necessidade. Então, é um circuito simples que a gente pode resolver, às vezes, até de cabeça, os cálculos envolvidos nele. Então, o que nós vamos fazer hoje? Demonstrar a veracidade do teorema de Thevenin. E o que o teorema de Thevenin estabelece? Ele estabelece, só para lembrar vocês, que qualquer circuito linear. O que é circuito linear? Circuito constituído por componentes lineares, tipo resistores, e também por fontes de tensão e ou correntes chamadas de independentes, pode ser substituído por uma fonte de tensão em série com uma resistência. O que são fontes dependentes? Aliás, o que são fontes independentes? Fonte independente é aquela fonte que funciona baseada apenas nas suas características, sem interferência do outro fator. Por exemplo, uma fonte de tensão, ela pode ser dependente ou independente. Nós não falamos isso com vocês, não sei se o professor da teoria falou, mas uma fonte dependente de tensão, ela produz uma tensão dependente da corrente. Isso porque ela tem uma resistência interna e cada valor de corrente produz uma queda diferente, né? Então, a fonte independente é mais no sentido de ser uma fonte ideal. Fonte corrente dependente é a mesma coisa. Ela depende a corrente que ela fornece depende de fatores do circuito, como a própria corrente que ela está fornecendo, isto é, a corrente é determinada por uma resistência, então aquela resistência define a corrente, não é só ela, não. As fontes de tensão e corrente independente não tem nada a ver. Se você fala que tem uma fonte de 12 volts, você tem 12 volts, morreu. Se é uma fonte de corrente de 1 ampere, é 1 ampere, qualquer situação é 1 ampere, tá certo? Então, nessas situações de você ter fontes
independentes e um circuito linear, aí, aplicando o teorema de Thevin, né, você pode transformar aquele circuito num circuito bem mais simples. Você pode ter um circuito mais complexo que for, desde que ele seja constituído por fontes independentes e elementos lineares, isto é, resistores, ou não é necessariamente resistores, mas podem ser outros componentes. Desde que a resistência seja linear, né, você pode substituir aquela parafernália de componentes ligadas de N maneiras diferentes, simplesmente por uma fonte de tensão em série com a resistência. Para isso, tem que ficar claro uma situação. Você divide todo o seu sistema, todo aquele circuito, complexo ou não, em duas partes. Uma parte a gente chama de módulo A do circuito, e a outra parte é o módulo B. O módulo B é o local do circuito, ou o conjunto de elementos daquele circuito, sobre o qual você vai aplicar o teorema de Thevin. No caso aqui que eu estou circulando, cara, é o R3, mas poderia ser um conjunto de outros componentes, que podem ser lineares ou não. Por quê? Porque o que importa ser linear é o módulo A, que é o resto do circuito. Então, se você tiver o módulo A, quer dizer, no caso aqui é V1, V2, o R2 e o R1, esses dois resistores, esse aqui é o módulo A, e aplicar ao teorema, a ele o teorema de Thevin, ele vai ser substituído por uma fonte de tensão e uma resistência em série. Agora, o módulo B, né, no nosso caso aqui, é um componente linear. Geralmente a gente usa quando o componente é linear, mas pode ser também não linear. Por exemplo, se eu tirar esse resistor aqui e pôr um diodo aqui, por exemplo, um LED, por exemplo, ou um LDR, por exemplo, não teria problema na aplicação do teorema de Thevin. Por quê? Porque quando você aplica o teorema de Thevin, o primeiro passo é retirar esse componente que está aqui, ó, tirá-lo do circuito ou desconsiderá-lo do circuito. Então, qualquer componente que tiver, você tirou, pronto. Aí você aplica o teorema de Thevin, né, no que ficou, que é o que a gente chama de módulo A. Esse sim tem que ser com componentes lineares e fontes independentes, tá certo? Aí quando você coloca o outro componente aqui que tirou, ele vai enxergar o equivalente, entendeu? Aí não importa ele vai enxergar o equivalente e associado ao equivalente vai ter um efeito sobre ele, em termos de tensão e corrente, que é o mesmo que vai estar acontecendo sobre ele ligado aqui nesse circuito completo, entendeu? Então, é importante analisar dessa forma, né? Quando você aplicar o teorema de Thevin, divide o circuito em duas partes. O módulo A é tudo que está por fora entre o ponto A e o B, né? E o módulo B é o que está entre o ponto A e o B. O que está por fora, como eu disse, tem que ser linear e independente. O que está dentro, geralmente mas nem sempre é. Então, necessariamente não precisa ser. Tá certo? Então, vamos fazer um primeiro teste aqui. Vamos pegar esse circuitinho básico e aplicar o teorema de Thevin. Para aplicar o teorema de Thevin, vocês já fizeram vários exercícios, o primeiro passo é retirar o componente sobre o qual você vai aplicar o teorema, que vai enxergar o circuito equivalente como ele enxerga o circuito que está aqui. Então, eu vou tirar o R3 aqui, desconsidero o R3. Né? Quando eu desconsidero o R3, eu vou calcular duas coisas, que são as duas características, né, ou propriedades, vamos chamar assim, que o R3 enxerga quando ele olha para o circuito. Quando qualquer componente que for colocado aqui, olhar, entre aspas, né, evidentemente, para o circuito, ele vai enxergar dois efeitos. É uma fonte tentando fazer corrente passar sobre ele, que a gente chama de tensão, fonte Thevin, ou VTH, e uma resistência que vai limitar a corrente juntamente com ele, né, que a gente chama de RTH. Então, qualquer componente aqui só enxerga os dois efeitos elétricos básicos, é a fonte tentando produzir corrente, olha aqui, e a resistência tentando não deixar passar corrente, né, ou limitando a corrente, entendeu? Então,
Quando eu abro aqui, eu vou calcular esses dois elementos. Então, eu tiro o elemento, que eu chamo de módulo B, e calculo o equivalente, e depois coloco o elemento de novo e verifico se vai mudar alguma coisa. Quando eu pego esse elemento e quero calcular primeiramente, eu esqueci qual que eu vou calcular primeiro, eu vou ter que tirar isso daqui, ó. Calculando primeiro é a tensão térmica. Tá aqui, ó. O que nós estamos fazendo aqui? Eu vou calcular, olha bem aqui, ó, a tensão vista, aqui é a tensão, tá? A tensão entre o ponto A e B, isto é, a tensão equivalente Thevenin. Observe o que nós temos aqui, ó. Quando eu tiro esse resistor, eu vou ver essa malha por fora aqui, ó. Essa malha por fora é duas fontes de tensão em série, V1 e V2. O negativo de uma está ligado no negativo da outra. Quando você considera a malha de fora, você vai ver uma fonte equivalente que vai ser o valor da maior menos o valor da menor, né? V1 menos V2, e essa tensão está sendo aplicada aos dois resistores que estão em série. É isso? Portanto, vai ter uma queda de tensão em um e uma queda de tensão em outro. A soma das duas quedas vai ser igual à somatória algébrica dessas duas fontes. O que eu fiz aqui é calcular a tensão em R1. Por quê? Porque eu quero saber qual que é a tensão entre o ponto A e B, que é a tensão Thevenin, que é a tensão que aparece aqui quando eu tiro o resistor. Tá certo? Aí eu pego, já que eu sei que aqui tem 12 volts, se eu souber qual a tensão que tem aqui, ó, é só te pegar o 12 volts e subtrair a tensão que está aqui. Aí eu vou calcular a tensão entre esse ponto e esse daqui. É o que eu fiz aqui, ó. VR1 é igual a V1 menos V2, isso é 12 menos 5, vezes o R1, que é 560, sobre a soma de R1 mais R2. Isso deu aqui uma tensão de 4,72 volts. 4,72, está aí, ó. Bem, o que eu quero? É o VAB. O VAB é os dois, o V1 menos o VR1, isto é, 7,28 volts. Essa tensão é o que eu chamo de VTH, tensão Thevenin. É essa tensão que está aqui, ó, desse circuito equivalente. Né? Vamos simular. Oi. Você pode colocar na expressão e tirar essa foto aí? Não entendi. Colocar? É voltar para a expressão. Tirar essa foto aí do VTH com RTH. Tá. Tá bom assim? Aham. Prontinho? Tá, prontinho. Vamos simular agora, olha, só para ver, né? Veja bem, ó, o circuito que está aqui embaixo é o mesmo circuito, eu tirei o resistor aqui, ó, e coloquei o voltímetro. Vai ter que dar aquele valor calculado, salvo, a não ser que eu errei o cálculo. Olha lá, 7,28, que é o valor que foi calculado. Então, essa não é a tensão do circuito, é a tensão equivalente quando eu retiro o módulo B, isto é, o resistor. Tá certo? O passo seguinte seria calcular o RTH, ou a resistência equivalente Thevenin. A mesma coisa aqui, ó. Eu continuo tirando aqui o resistor, certo? Só que quando a gente vai calcular a resistência, só importa o valor da resistência. Né? Qual que é a resistência que qualquer componente colocado aqui vai enxergar? Antes eu vi qual a tensão que ele enxerga. Agora eu quero ver a resistência que ele enxerga. Para eu calcular essa resistência, eu tenho que desconsiderar as resistências das fontes de tensão. Desconsiderar a resistência da fonte de tensão, aliás, desculpe, acho que eu falei bobagem, é desconsiderar a tensão da fonte de tensão. Tá? Ele não interessa a tensão, interessa a resistência dela. E fonte de tensão tem resistência interna nula. Aqui, ó. Então, eu tirei a fonte do circuito e pus um curto. Eu pus um curto, veja bem, não estou fechando um curto na fonte, não. Eu estou desligando a fonte.
porque não interessa saber o valor da tensão. Se a fonte tem uma resistência interna, que é o comum na prática, você não coloca o curto, não, você coloca a resistência interna da fonte aqui, tá legal? Como nós estamos fazendo o cálculo da maneira mais simples, que é considerando fonte ideal, aí eu taco um curto-circuito aqui. Aí eu vou enxergar o que? R1 em paralelo com R2, porque já que existe um curto aqui considerado, esse ponto está eletricamente ligado aqui, ó. Assim como esse outro ponto do resistor está ligado aqui. Então, os dois estão em paralelo. Os dois resistores em paralelo eu calculo como? Está aqui, ó. A resistência equivalente Thevenin é igual a R1 em paralelo com R2, isto é, 560 em paralelo com 270, que vai dar esse valor aí, ó. Guarda bem esse valor, 182,17 ohms. Simulando aqui, o que eu fiz? Olha o circuito de simulação aqui, ó. Eu desliguei a fonte, eu tirei ela do circuito, a questão fora do circuito, só para não interferir, e coloquei um curto real aqui, ó. Eu podia ter desligado a fonte, só desligado ela, tá? Ido lá no botão dela e desligado, é a mesma coisa. Só que essas fontes de simulador, nem sempre elas reagem da maneira aí que a gente está querendo. Às vezes a gente imagina que está com resistência nula, né, quando está desligado, e às vezes não está, e atrapalha aqui a explicação. Então, eu achei mais seguro tirá-la do circuito e fechar um curto-circuito aqui. Bem, com isso, o que vai aparecer? Esse resistor em paralelo com esse, e o ohmímetro aqui, ó, vai indicar isso, que deu 182,17. Olha lá, 182,2, ele arredondou para a gente. Tá certo? Então, essa é a resistência que está em série com aquela fonte de 7,28. Então, qualquer elemento que eu colocar aqui, ó, vai enxergar isso. Aí, para ter certeza, ou para ficar comprovado o teorema, o que eu faço? Vamos ao passo seguinte aqui. Ó. Eu coloco o resistor no lugar. O que eu fiz aqui? Ó? Observe o que eu fiz aqui. Ó. Eu montei o circuito equivalente Thevenin aqui. Ó. Eu coloquei aqui, ó, o RTH, olha o valor lá, 182,2. E coloquei na fonte, olha o valor aqui, ó, vou pôr para simular aqui para você ver, ó, 7,3, né? 7,3 porque não dá para colocar 7,28. Então, eu estou colocando praticamente o mesmo valor, tá? O que é isso aqui? É o VTH. Então, eu estou com VTH em série com RTH e liguei de novo, recompus aqui, ó, o resistor, para ver se esse circuito representa o outro. Né? Veja bem, o outro circuito é esse aqui, ó, que é o completo. Né? Se eu simular aqui, ó, eu vou ver qual que é a tensão que aparece aqui. Ó. A tensão real. Essa que deu 0,62. Essa tensão tem que ser a tensão que vai dar lá na frente. Aqui, ó. Por quê? Porque esse circuito, segundo o nosso amigo Thevenin, representa o outro. Aí eu vou simular para ver se vai dar o mesmo valor lá. Entendeu? Deu o mesmo valor, né? Claro que tem os arredondamentos aí. Entendeu? E ele pode ser calculado também. Se eu fosse calcular, eu teria essa situação aqui, ó. VAB, né? Entre A e B, igual, olhando o circuito lá. Fecha aqui. Vou calcular a tensão sobre R3. Né? Eu uso a relação de divisão de tensão. Eu pego a fonte, aqui, ó, multiplico pelo resistor sobre o qual eu quero ver a tensão, que é o R3, e divido pela soma dos dois resistores, que é o RTH mais o R3. Colocando os valores, 7,28, que é o VTH, vezes 1K, que é o valor desse resistor, dividido pelo RTH, né, o equivalente Thevenin, mais 1K, que é o resistor que eu recoloquei. Aí deu 6,17, que é o valor que nós simulamos lá, que deu. Entendeu? Então, ficou comprovado que o teorema é válido. Pelo menos esse circuitinho aí, né? Mas, obviamente,
comprovável se eu estivesse fazendo com outros circuitos também, qualquer outro circuito, desde que tenha essas características que eu falei, né? Constituído por fontes independentes, que os valores são aqueles, né? Não muda com interferência do circuito sobre ela, e que os elementos que tem lá são puramente resistivos e lineares. Dessa forma, você pode aplicar o teorema. Agora, aplicar por quê? Porque simplifica a análise do circuito. Simplifica, porque às vezes você tem um circuito cheio de componentes, cheio de malhas, né? E quando você for calcular, você fica meio perdido. Aí você vai simplificando ele por partes, né? Sempre pegando aquele certo número de componentes e substituindo por uma resistência e uma fonte de tensão. Né? Agora, gente, uma coisa importante para quem está na área elétrica, ou eletrônica, ou eletroeletrônica, todo circuito é isso aqui, ó. Todo circuito linear é uma fonte e um resistor. Né? Se você olhar, pega qualquer circuito e olha entre dois pontos, você só vê isso. Por quê? Você vai ver uma fonte tentando produzir corrente e uma resistência tentando evitar a corrente. Não tem mais nada, não existe mais nada. Né? Então, se você puder representar isso, em vez de toda a parafernália, em uma determinada situação, fica muito mais prático. Vocês lembram quando a gente estudou reta de carga, nós colocamos uma fonte em série com uma resistência e um outro resistor, depois um diodo, vocês lembram? Um LDR e tal. Aquela fonte que eu coloquei lá, aquele resistor que eu coloquei em série lá, pode simplesmente ser uma fonte de tensão e uma resistência, mas pode ser qualquer circuito. Por quê? Qualquer circuito pode ser representado por uma fonte de tensão. Qualquer circuito, nessas características que eu falei, pode ser representado por uma fonte de tensão e resistência em série. Às vezes a gente coloca um componente no circuito bem, digamos assim, um circuito grande, elaborado, e quer ver a ação sobre ele. Né? Importa é a ação sobre ele, não o resto do circuito. Aí você representa aquele resto do circuito todo por uma coisa mais simples e vê a ação sobre ele. Entendeu? É mais simples. Né? A gente consegue resolver. Né? Além de ser mais simples, às vezes você não consegue resolver. Aí você aplica o teorema e passa a conseguir resolver. Agora, fechando esse assunto aqui, se eu tivesse feito essa mesma coisa e colocado um diodo aqui, ó, se esse resistor que eu tirei não fosse um resistor, fosse um diodo, eu aplicaria da mesma forma. Você já sabe alguma coisa sobre o diodo? Tipo, deixa eu tirar o som aqui, que eu vou dar uma tossida aqui. Bem, o diodo, o que é o diodo? Alguém me fala aí? Vocês vão estudar ele bastante no segundo ano, mas já sabem o que é, né? É um dispositivo semicondutor, né? Que só conduz num sentido, não é isso? Quando ele é polarizado ao contrário, ele não conduz, ele tem resistência infinita. E quando ele é polarizado da maneira assim, direta, a resistência é nula. Então, se eu colocar um diodo aqui no lugar do resistor, o que você vai concluir? Nós estamos ligando uma tensão de 6,17 volts sobre ele. Imagina isso aqui, a facilidade. Ó. É também uma aplicação do teorema. No lugar desse resistor, se eu colocar um diodo, o diodo vai enxergar essa tensão. E a polaridade é a polaridade que tem aqui. Ó, é o positivo na parte de cima e o negativo na parte de baixo. Aí, se eu coloco um diodo cujo anodo está em cima e o catodo está embaixo, o que vai acontecer? Vai ter corrente sobre ele. Eu devia ter pensado em montar um circuito para simular isso para vocês. E vai ter uma corrente sobre ele. Por quê? Porque eu sei que quando eu ligo essa tensão sobre ele, ele é polarizado diretamente. Agora, se eu inverter ele, já que a tensão é essa, não vai ter corrente sobre ele. Então, eu peguei um circuito lá com duas fontes e dois resistores e liguei um diodo e eu fico sabendo o que vai acontecer com o diodo. Agora, imagina se o circuito for mais elaborado, tiver mais fontes, mais resistores e em configurações assim mais elaboradas. E eu coloco lá um diodo e quero saber o que vai acontecer nele, eu aplico o teorema da superposição. Às vezes tem um circuito, vocês vão encontrar muito lá na eletrônica, na loja, um circuito cheio de resistores e fontes. E lá no meio desse tem um diodo. Você quer saber, aquele diodo está polarizado direto,
Está polarizado o reverso, ele vai conduzir, não vai? Aplica o teorema da superposição entre os dois pontos dele. Aí você vai calcular a tensão equivalente sobre ele, você vai se colocar naquele ponto, como se fosse ele, né, entre aspas, e vai saber o que vai ser aplicado sobre você, você vai estar polarizadamente, inversamente, tal. Se quando você aplicar o teorema, verificar se ele que ele está polarizado diretamente, vai saber que ele vai estar conduzindo, e quando o diodo está conduzindo, a tensão sobre ele é 0,7 volts. Então, você já sabe o valor daquela tensão. Caso contrário, ele estiver polarizado reversamente, você pode tirar ele do circuito, né? O circuito vai estar com a tensão independente dele. Quer dizer, facilitou a conclusão. Né? Agora, se no lugar do diodo você tiver qualquer outro componente, tipo transistor, qualquer dispositivo semicondutor, né, que existem vários e vários, né? Quando você aplica o teorema e recoloca o componente, você sabe qual é a performance que vai acontecer naquela região do circuito, com aqueles componentes naquela área do circuito. Então, o teorema é bastante útil. Né? Agora, como o assunto da aula de hoje era só esse, gente, eu estou complementando aqui com umas coisinhas que eu acho interessante. Olha aqui, ó. O que nós temos aqui? É o mesmo circuito, só que no lugar do R3 eu coloquei um potenciômetro. Existe um macete, eu vou apresentar, existem vários macetes no tratamento de circuitos, tá? Nós vamos ter tempo de ver 2 macetes aqui, eu gosto muito de colocar os macetes. O que nós estamos fazendo aqui? O que esse potenciômetro está fazendo aqui? Observe o seguinte, eu vou tirar ele daqui para mostrar o meu objetivo. Olha aqui, ó. Antes eu tinha o circuito, agora eu tenho o mesmo circuito, só que usando o equivalente Thevenin. O potenciômetro continua lá. Observe o detalhe aqui. Ó. Quando você tem um circuito desse, isto é, uma fonte, 2 resistores em série, e você quer calcular. Deixa eu ver só um detalhe aqui. Coisa que eu vou fazer aqui. Se você quer calcular, por exemplo, qual é o valor da resistência, como é que vocês fariam, gente? Você tem esse circuito aqui. Você tem o valor da fonte. E quer calcular o valor dessa resistência. Você não tem outro valor, nem do RTH, nem do potenciômetro. Quem imaginaria uma maneira de calcular o valor dessa resistência, sabendo que é um circuito equivalente e que você só tem esse valor da fonte aqui? Baseado na experiência que você já tem de circuito, vocês conseguem calcular qual que é o valor do RTH? Deu tempo para pensar? Professor, mas esse caso aí eu sei a corrente ou não? Não, você só sabe o valor da fonte, mais nada. Digamos que você está lá dentro do laboratório, tá? Você tem lá a fonte, que você chama de VTH, que é aquele 7,28, né? Você pôs o 7,28 aqui, e quer saber qual que é a resistência equivalente daquele circuito que você estava calculando antes, que você chegou à conclusão que a tensão equivalente era 7,28, aí você montou esse circuito e pôs um potenciômetro aqui, ó, ambos de valor desconhecido, isto é, o potenciômetro e o RTH. O potenciômetro você está lá, você tem ele, você pegou lá no laboratório e pôs ele lá. O RTH, você quer saber qual é o valor que você vai pôr aqui. É um macete, tá certo? Em FE a gente aprendeu que é só você calcular a resistência total vista pelos terminais da onde você tirou a carga e aí mata a fonte também. A gente aprendeu assim.
É só retirar essa resistência. Vamos lá, deixa eu entender o que você está falando aqui para poder responder. Você disse o seguinte, mata a fonte, né? Mas no circuito original, não no circuito de Thevenin. Você está aplicando o teorema, mas aí como é que você faria? Ô, professor, eu sei o valor do potenciômetro nesse caso, ou também não? Ou não, o potenciômetro é ajustável, você vai Ah, ajustar. então tem aquela negócio de potência igual V ao quadrado sobre R. Não dá pra fazer Mas por isso? você teria que ter a potência. Você não tem, ela não é importante aqui. Gente, isso é só um macete, tá? É, às vezes você não. Professor, no Você, caso de potência máxima, o potenciômetro é igual ao RTH. mas quem disse que você vai estar trabalhando com a máxima potência? Ah, Né? Olha, a gente tem que tomar cuidado com certas coisas. Às vezes você responde certo uma coisa por motivo errado. Entendeu? Você respondeu certo, o motivo que está errado. É o seguinte, ó, você tem um divisor de tensão. Quando por exemplo, se eu ajustar o potenciômetro, ficar ajustando e medindo a tensão aqui, quando é que o valor da resistência dele é igual ao valor do RTH? quando tiver a potência máxima. Pois é. Para saber que está a potência máxima, você tem que pôr um aparelho ali para medir a potência, concorda? Você não tem esse aparelho, você tem o voltímetro aqui, ó. É quando a tensão, olha bem, é quando a tensão sobre ele é a metade do VTH, porque aí os dois resistores são iguais, gente. Olha o pulo do gato aí. Então, o que você faz? Você tem um circuito lá, meio complicadinho, né? Mas você sabe que a tensão que aparece lá, quando você retira esse indivíduo daqui, né? É 7,28. Aí você faz assim, você coloca lá o potenciômetro, no lugar do indivíduo que você tirou, e vai ajustando até a tensão ser a metade. Você retira ele e mede 7,28. Porque o circuito está aberto, vai aparecer a tensão equivalente deve. Aí você coloca o potencial de novo. Tira, de novo não, você tirou o resistor, agora você põe o potenciômetro. E vai ajustando o potenciômetro. Quando a tensão sobre ele for a metade daquele 7,28, que é o valor que você mediu, significa que o valor do potenciômetro é igual ao valor do RTH. Por quê? Dois resistores em série, né, quando as duas tensões são iguais, quando os dois valores são iguais, as duas tensões são iguais. E são só duas tensões, então dois valores iguais significa que o que está no potenciômetro é a metade. Então você põe um voltímetro aqui, ó, e vai ajustando, né, o potenciômetro. Quando ela chegar na metade do valor, é o VTH, o valor do potenciômetro é o RTH. Entendeu? Olha só, você tem um circuito lá no laboratório, não quer preocupar muito com o cálculo. Tá? O circuito está cheio de componentes, até, digamos que ele é muito complicado, mas você quer saber o equivalente. Você não quer perder tempo lá com aquelas malhas todas que os professores costumam colocar na cabeça de vocês. Menos eu, tá, gente? Eu não gosto disso, não. Acho que eu sou o único professor que não gosta de mexer com aquelas malhas complicadas. Dessa é porque eu não sei mexer, né? Aí o que eu faço? Eu tiro o que a gente chama de módulo B do circuito, né? Quer dizer, tudo aquilo que eu vou recolocar depois, que vai enxergar o equivalente, né? No caso aqui é só um resistor. Eu tiro e meço a tensão. Tem um voltímetro aqui. Aí eu meço a tensão. Deu 7,28. Opa, eu já sei qual que é a tensão. É o VTH, 7,28. Aí, por que apareceu 7,28? Porque eu abri o circuito aqui. Eu tirei esse componente. Tá? Tirei, no meio daquele tantão de componente, eu tirei o componente sobre o qual eu vou aplicar o teorema. Vai aparecer o VTH sobre ele. Aí deu lá, 7,28. Aí eu coloco ele de novo. O que vai acontecer? Vai ter um valor diferente do que 7,28. Mas aí eu vou ajustando o potenciômetro até ficar metade. 7,28 sobre 2 dá o quê? 3,60 alguma coisa, não é isso? Quando chegar nesse valor, eu sei que aquele potenciômetro tem o mesmo valor que a resistência interna do circuito, isto é, o RTH.
É só pegar o potenciômetro e ler o valor dele lá e pronto, já tem o RTH. Nessa experimentação que tem aqui, eu coloquei um potenciômetro de 1K, tá? E vou pôr para simular aqui, ó. Eu já coloquei até o valor do danado aqui. Mas digamos, não coloquei não, graças a Deus, não coloquei não. Aqui, ó. Eu vou ajustar o potenciômetro até a tensão cair para metade, tá? Vamos lá? Qual que é a metade mesmo? É 3,64, né? É. Então, vamos lá, ó. Eu estou variando o potenciômetro, a tensão está caindo. Opa, subiu um pouquinho. Como a gente está trabalhando aqui com pulos, né? Tá certo? Se eu aumento um, passa do valor, se eu diminuo, fica menor lá. Tá quase isso aí, ó. Eu já sei o valor que vai dar. Eu vou pôr ele aqui, ó. Ô, professor, tem que ser 18,2, não? Esqueci de pôr a vírgula. Pronto, é esse. Eu gosto de gente inteligente, olha lá. Entendeu? Beleza? Entendeu? Quando a tensão foi a metade, olha o valor da tensão aqui, ó. É metade da tensão 7,28. Não é isso? E qual que é a resistência que deu? Vai ser 18, 182. 18,2% de 1K, né? Isto é, 182, que foi o valor que nós já calculamos antes. Entendeu, gente? No laboratório fica mais fácil, né? Você tem um circuito lá, digamos assim, complexo. Aí você quer ganhar tempo, não quer fazer cálculo. Aí você pega o circuito, tira o componente lá, a carga do circuito, e põe o voltímetro lá, e mede a tensão. Se ele não está lá, é o VTH. Por que é o VTH? Porque VTH é a tensão que aparece entre os dois pontos quando eu retiro o componente. Ela pode ser medida ou calculada, ou as duas coisas. Antes nós calculamos, depois medimos, mas eu não quero calcular ainda, eu só meço. Aí vai dar 7,28, entendeu? Bem, beleza, deu 7,28. Já sei o valor do VTH, agora eu quero saber o RTH. Aí eu coloco um potenciômetro lá, né? Claro, dentro de uma que possa ter um valor, né? Dentro da faixa já esperada, né? Ou então coloca um potenciômetro de valor grande lá e vai diminuindo. Depois que você chegar à conclusão que diminuindo a tensão chegou na metade, você já chegou no valor do RTH. Aí você tira o potencial do circuito, põe um amímetro nele e meça o valor dele. Entendeu? É o RTH. Você não precisa de ficar gastando tempo com cálculo. Às vezes você não tem o tempo. Entendeu? É um macete, conforme eu disse. Tem um outro macete que é esse aqui, ó. O que ele vai indicar para nós? Olha aqui. Eu já simulei o outro lá, né, gente? Já, né? É a chamada técnica do curto-circuito, cara. Eu coloco eu tiro o componente, né, no caso o R3, e coloco um curto-circuito nele. Vocês entendam o seguinte, se eu coloco um curto aí, e quero trabalhar com o equivalente, eu recoloco lá, eu passo a entender, né, ou visualizar o equivalente com o curto-circuito, né? Aí, o que esse cara da lâmpada está querendo me dizer? Deixa eu tirar ele daí para ver o que ele está querendo me dizer. Olha aqui, ó. Eu tenho que a corrente de curto-circuito, corrente que passa pelo curto-circuito, ela pode ser, no caso anterior, né, desmembrada em duas correntes, duas componentes de corrente. Deixa eu voltar ao caso anterior lá. Aqui, ó. Essa corrente de curto-circuito aqui, ó, ela pode ser desmembrada simplesmente, né, no caso desse circuito aqui, em duas correntes. Porque se é um curto-circuito, eu tenho uma malha da esquerda e outra malha totalmente independente da direita, né? Totalmente independente, né?
Eu costumo fazer uma pergunta, gente, deixa eu ver quanto temos aí, só 5 minutos. Eu costumo fazer uma pergunta, eu já devo ter feito essa pergunta para vocês. Qual que é o melhor isolador que existe na área elétrica? Melhor isolador. É um curto-circuito ou um circuito aberto? A resposta de vocês, vamos divertir um pouquinho aí. Qual que é o melhor isolador, hein? É um curto ou um circuito aberto? É um circuito aberto, né, não? É um curto? Aí, viu? Duas pessoas falaram e falaram exatamente o contrário. Entendeu? Depende. Já que tem duas respostas, a gente tem que avaliar, né? E eu acho que as duas respostas estão certas, porque depende, né? Nesse caso aqui, ó, depende do que você está chamando de isolamento. Nesse caso aqui, ó, é um curto. Se você fechar um curto aqui, você isola esse lado do circuito aqui, ó, do outro lado. É um tipo de isolamento. Tudo que vai acontecer do lado direito, no caso aqui esquerdo, né, do lado esquerdo aqui, ó, depende só dos elementos do lado esquerdo. E a mesma coisa do outro lado. Tudo que vai acontecer do outro lado só depende do que está do outro lado. O curto aqui isola um lado do outro. Torna os acontecimentos ou as ações de um lado independentes do outro, ou isolados do outro. Tá certo? Nesse caso aqui, ó, o curto faz isso. Agora, se você tem um circuito lá, por exemplo, uma fonte aplicada numa carga lá, e no caminho você tem lá um circuito aberto. Claro que a fonte não vai aplicar energia nenhum no outro, por quê? Porque está isolado. Nesse caso, o circuito aberto é isolador, é o melhor isolador que tem, porque não deixa passar naquela malha em série, né? Não deixa passar nada, por quê? Porque está aberto, tem uma resistência infinita ali. Então, o melhor isolador é isso, né? É comum a gente sempre falar, o melhor isolador é um circuito aberto. Tá? Mas nesse contexto que eu estou falando aqui, não é, né? Então, tem que... É uma pegadinha, a gente tem que ver o que o cara está querendo dizer. Então, voltando aqui, ó, nós temos aqui uma malha, né? Nessa malha eu vou ter uma corrente que eu vou chamar de corrente de curto-circuito 1, quer dizer, a primeira componente aqui. E na outra malha, a outra componente. E que essa corrente real é a soma dos dois, porque, olha, pela polaridade aqui, ó, a corrente está entrando, dessa fonte aqui está entrando, tem esse sentido, que é o mesmo sentido da outra. Então, elas se somam, né? É isso que eu estou querendo que essa lampadinha mostre para vocês aqui, ó. A corrente ISC, ela é igual à soma das duas componentes, ó, ISC linha e ISC duas linhas. A primeira é 12 sobre 560, tá aqui, ó, porque só tem uma resistência e uma fonte. A outra é a mesma coisa, 5 sobre 270, tá aqui, ó. E a real é a soma das duas, né? 21,43 mais 18,52 dá 39,95. Então, eu sei que essa corrente aqui no curto-circuito tem esse valor. Tá? Aí, com esse valor aqui, ó, eu posso calcular, se eu estiver analisando essa situação aqui, já que o circuito é equivalente, né? Já que isso aqui vai ser equivalente à resistência lá daquele circuito e essa fonte é a mesma coisa, e o curto aqui colocado, né, eu pego esse circuito aqui e represento o outro, e mantenho o curto lá no mesmo lugar. O que vai acontecer? Eu vou chegar a essa conclusão que essa fórmulazinha está me mostrando aqui, ó. O RTH é o VTH sobre o curto-circuito. Concorda? Então, se eu coloco um curto lá, e quero calcular a resistência TH, é só pegar o VTH que eu já sei e dividir pela resistência RTH, a única que ele tem, e calculo. Né? Aliás, desculpe, eu pego o VTH e divido pela corrente que eu já calculei antes, eu tenho o RTH. Eu posso também já ter o RTH e multiplico pelo corrente do curto-circuito e calculo o VTH. Quer dizer, se eu tiver duas, quer dizer, se eu tiver a corrente de curto-circuito em um outro dos dois, ou VTH ou RTH, eu calculo o que está faltando. Então, é uma maneira também, né? Quando você pode fechar um curto-circuito lá no circuito, né?
Às vezes você tira o componente e coloca um amperímetro lá, né? Que é um curto-circuito. Um amperímetro é um curto-circuito. Aí ele vai te falar qual a corrente que vai passar ali, certo? Sabendo ou RTH ou VTH, você calcula o que você não está sabendo, tá certo? Vamos simular isso aqui para ver isso aqui, ó. O que é que nós estamos vendo aqui? É a corrente aqui, ó. Está em série. O que eu fiz? Eu peguei o mesmo circuito, as fontes estão aí, os resistores, né, e coloquei um curto-circuito aqui. Ó. Aquele resistor que estava ali, R3, eu taquei o curto nele e pus um amperímetro em série aqui. Ele mediu essa corrente, 39,7. Deu o próximo valor lá por causa dessas impedâncias desses aparelhos. Então, o que está acontecendo aqui? Esse circuito aqui real, que pode ser substituído por esse aqui, deixa passar uma corrente desse valor, entendeu? Aí, sabendo essa corrente, conforme nós temos mostrado aqui, eu sei qual que é a resistência e qual que é a tensão, ou qual que é a tensão térmica. É simples, não é? Tranquilo, gente? Eu acho que já divertimos muito hoje com esses teoremas, com esse teorema. Né? Mas a ideia era essa, a gente praticar situações assim básicas, macetosas, elementares, da aplicação do teorema de Thevin. É bom que quando vocês forem fazer a prova lá de fundamentos, você já tem mais ferramentas para isso. Alguma pergunta? Como o Chico não está aí, né? Ninguém está me lembrando de fazer chamada. Fiz chamada. Parei a gravação.